Seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Vocalizando. Aqui você aprende a transformar a sua voz para ser o cantor ou cantora que sempre sonhou. Eu sou a Joyce Carnassali, sou cantora, professora de canto e aqui nesse canal eu descomplico a sua vida porque cantar não é uma tarefa impossível. Tema da nossa conversa de hoje: como tirar a voz da garganta. Você já sentiu que a sua voz estava presa? Que você queria soltar a voz e não estava conseguindo? A gente fala muito que ela está na garganta porque é a maneira que a gente tem de se expressar a respeito de uma tensão ou a respeito de uma falta de um encontro, né? Um caminho para essa voz passar. Então, quando eu encontro por aí alunos ou pessoas que vêm me perguntar sobre essa voz presa, eu já sei exatamente sobre o que eles estão querendo falar, que é justamente essa abertura que precisa acontecer para a voz passar, e isso se dá pelo término de uma tensão que está acontecendo. Então hoje a aula vai ser muito prática. Em primeiro lugar, você precisa encontrar a sua laringe. Não sei se você conhece a respeito da sua anatomia, mas a laringe, ela está localizada dentro da sua garganta e ela está bem na região aqui do nosso gogó, onde você sente uma cartilagem mais durinha aqui. Para os homens é super fácil de localizar, é onde fica o pomo de Adão, e nas mulheres isso não é tão aparente. Então procura aí para você tentar encontrar com o dedo. Caso você não consiga encontrar, assim que eu engolir, você vai ver ela se movimentando. Quer ver, ó? Viu que teve uma subida e uma descida? Põe a mão aqui na região da sua garganta e você vai engolir agora com bastante esforço para você ver esse movimento, ó. Subiu e desceu? Bom, aí atrás está a sua laringe, as preguinhas vocais, e tudo acontece aqui. Toda a principal tensão que te impede de soltar a voz, de ter mais volume, de ter mais projeção, tá principalmente acontecendo aqui. O grande problema tem o seu início aqui. Por quê? Na nossa tentativa de fazer os sons fortes, de fazer sons com a voz de peito, que vão no nosso extremo, que vão no nosso limite ali de registro entre voz de peito e voz de cabeça, né? Existe esse limite, essa passagem. Quando a gente chega nesse limite, você sente essa voz esganiçada, essa voz ardida, essa voz que parece que chegou num ponto e ela vai espremendo e fica um som horrível, fica feio. Então a gente fala que tá com a voz presa na garganta. Você identificou a sua laringe, você viu essa laringe subindo e descendo. E agora eu vou fazer uma outra atividade aqui de imaginação com você, para você perceber a tensão que acontece aí na região da sua laringe. Imagina que você tem uma caixa muito pesada de livros no chão e que você tem que pegar essa caixa e erguer na altura da sua barriga. Imagine isso comigo. Então, você faz uma força que vem desde a parte abdominal até a parte da sua laringe. Imagina que você está pegando então essa caixa muito pesada. Sentiu que vem aqui uma tensão terrível? Infelizmente, quando você quer alcançar notas nos extremos da sua região da voz de peito, ou quando você está querendo ir para um agudo que talvez não haja essa preparação muscular para isso, é essa tensão que você faz na sua garganta. Olha que tristeza, a gente sabe que todos os músculos, quando muito tensos, ficam muito duros, ficam muito rígidos. E a garganta não é diferente, a laringe também não é diferente, como todo esse processo é muscular. Quando a gente tensiona dessa maneira, tudo aqui fica muito rígido, dificultando a passagem do ar, dificultando o trabalho das preguinhas. Então, ao invés desse sistema, ar, passagem pelas preguinhas, passagem livre, com o mínimo de tensão, aquela tensão que é a saudável acontecer, você está causando essa rigidez e é uma guerra entre o sistema. Ao invés do sistema te ajudar como uma equipe, uma parte do sistema fica brigando com a outra, que é laringe, a parte muscular
com o ar, com aquilo que começou lá embaixo, que também é um trabalho muscular, mas que resulta numa coluna de ar. Então essa coluna de ar, ao invés de ter liberdade, espaço para encontrar aqui as preguinhas vocais e elas vibrarem e o sistema funcionar como uma engrenagem perfeita, eles ficam brigando entre si. Então 2 exercícios aí que você usou para identificar sua laringe. Primeiro você engoliu, depois você fez essa imaginação de carregar uma caixa pesada de livros para identificar a possibilidade de uma tensão forte aí. E agora eu vou te dar a solução, ok? A solução, pensa comigo que são 2 extremos, tá? Muita tensão ou voz muito fraquinha, porque a musculatura não tá trabalhando da forma que precisa trabalhar, com força, com resistência, e aí eu saio de uma tensão extrema ou numa situação de nenhuma tonicidade, pouco fortalecimento, para que essa voz também saia com esse corpo, para que ela saia com essa estrutura e fica muito fraquinha. Então eu vou te dar hoje 2 exercícios para te ajudar a tirar essa voz da garganta, como as pessoas falam, e você ter esse canal bem livre, tonificado da maneira certa, mas não em excesso de tensão, para que essa voz não fique espremida, para que essa voz não fique, inclusive, diferente no seu timbre, com aquele som mais cansativo, né? Um som muito metálico. O primeiro exercício é você relaxar a sua garganta, a sua laringe, ela precisa estar sempre numa posição mais baixa. Se você for para o espelho e começar a fazer notas muito agudas, você vai perceber que aquilo que a gente identificou aqui vai subindo e estrangulando o som. Então a gente precisa estar sempre relaxado aqui numa posição que ela tenha tranquilidade para fazer o trabalho dela. E a gente vai fazer massagem com a mão mesmo. Vou fazer esse exercício que parece que é estranho, que vai doer ou que é uma coisa meio bizarra, mas não é, fique tranquilo. Só não faça esse exercício falando, por favor. Você tem que estar em silêncio absoluto e você vai deslocar esse tubinho aqui que a gente tem na garganta, tá? De um lado para o outro, ó. Parece esquisito num primeiro momento, mas depois que você saiu de um ensaio ou que você estava treinando bastante, você faz esse exercício, você vai sentir na hora que tá relaxando e que a laringe tá voltando com a musculatura mais relaxada, tá bom? Segundo exercício é você pegar esses 2 dedinhos aqui e simplesmente deslizar, ó. Vem desde aqui de cima. Ou se você preferir fazer como se fosse uma pinça, tá? Vem aqui e faz essa massagem para a laringe poder voltar para o lugar. Toda situação de muita tensão, desde laringe até ombros, pescoço, elas atrapalham o bom funcionamento da voz. Então fazer os alongamentos, rotação de pescoço só para frente, fazer alongamentos laterais, fazer também uma automassagem, né? Se você não tem ninguém aí pertinho que você possa pedir para fazer uma massagem, faz você mesmo, vem aqui no seu trapézio e faz com que essa musculatura relaxe. Tudo isso vai contribuir para o seu bom funcionamento da voz, para essa musculatura não ficar rígida e atrapalhar o seu som. Ok, agora um exercício vocal que vai ajudar a abrir o espaço. O que a gente precisa é essa abertura positiva, saudável, que tenha esse equilíbrio entre ar e preguinhas em funcionamento, para não ficar tudo espremidinho, duro ali, rígido, para que esse som fique gutural, fique preso. Então a gente vai fazer esse exercício, eu já citei aí numas aulas para trás, que é a imitação de um som de bocejo. Te deu vontade de bocejar aí? Boceja e faz o exercício junto. Aproveita que você está bocejando e esse movimento vai elevar o seu palato mole. Mais uma vez, se você não sabe o que é palato mole, acompanha a língua pelo céu da boca até ficar molinho lá atrás. Esse molinho é o palato mole e quando ele é elevado, a gente tem uma projeção muito melhor, uma projeção muito mais positiva, um espaço bom aqui na boca. Então, se a gente tá com as preguinhas livres
a respiração boa, sem tensão, e chega aqui na minha boca e ela tá numa posição ruim, esse som não vai ganhar a estrutura que precisa para ter essa vida, esse corpo, esse volume. Então a gente vai abrir esse espaço fazendo umas 5 vezes esse escorregado de cima para baixo. Vamos fazer junto comigo, ó. Esse som, por mais esquisito que seja e por mais engraçado, né? Você pode estar se sentindo aí meio ridículo fazendo isso, mas treine sozinho para você não ser piada aí para as outras pessoas. Eu sei porque o pessoal sempre acha que cantor é meio maluco, mas a gente tem jeitos diferentes de fazer exercícios. Num instrumento a pessoa vai repetir movimentos e a gente, como cantor, já que o nosso instrumento fica dentro do corpo, a gente também vai repetir exercícios e movimentos. Então, você vai fazer isso todos os dias, você vai sentindo que sua voz vai desprendendo da sua garganta, que ela não tá tão espremida, que o som não tá tão metálico. E outra dica para a gente terminar essa aula aqui é você não cantar nos seus limites. Lembra, muitas aulas atrás a gente conversou sobre descobrir os registros, o que é voz de peito, o que é voz de cabeça. Falamos também sobre tonalidades corretas das suas músicas, desde algum instrumentista que te acompanha até o playback ideal para sua voz. E tudo isso vai criando um cenário para você não ter que trabalhar com o limite da sua voz de peito, que é quando a sua gargantinha aí vai tensionar e a voz vai sair desse som que eu já falei muitas vezes nesse capítulo aqui, que é esse som espremido, esse som gutural, esse som muito metálico. Então, minha dica é que você não trabalhe com os seus limites. Na hora do exercício é positivo você trabalhar com esses limites para expandir esses limites, mas na hora de cantar, por favor, não vá no seu limite para você não se prejudicar, não cansar a sua musculatura e nem cansar o ouvido de quem está te escutando. Espero que essa aula tenha te ajudado, espero que essas dicas tenham sido importantes e se ficou alguma dúvida, por favor, escreva aqui nos comentários. Quero responder a todos, quero tirar as suas dúvidas, porque como eu falei lá no início, cantar não é uma tarefa impossível, então se ainda ficou uma dúvida, eu quero responder todas as suas dúvidas. Escreve aqui e a gente vai trocando ideia, tá bom? Um abraço e até a próxima aula!